Fico feliz de vê-los aqui, né, ao lado de todos esses fantasmas apreciadores da cultura que nos deixaram tão cedo, tão precocemente, e hoje só se apresentam aí na sua forma etérea. Bem, eu vou dar a palavra ao nosso presidente do Instituto Histórico Geográfico Genealógico, né, que tem que abrir esta apresentação. E é o presidente, é claro, do Centro de Ciências Reais, essa casa que está nos recebendo hoje. Também membro, obviamente, do Histórico Geográfico de Campinas, como eu falei, estamos fazendo essa parceria de várias palestras, uma por vez. Vamos fazer a intenção ao longo desse ano, como a gente comemora os 50 anos, nós fazemos uma por vez também com o Instituto, do Centro de Ciências e outras pessoas que estão relacionadas aí com a história. Sempre aqui, a ideia foi fazer sempre aqui o espaço nosso. Então, hoje, o Alcides vai nos presentear com essa palestra sobre Beribach. Você deve usar a pronúncia correta do alemão. Então, obrigado pela presença de vocês. Será público que sabe que é importante. Por favor, Alcides, muito obrigado. Para mim é uma honra, né, poder falar para vocês e ter escolhido como tema a nossa família Bierenbach, né, o Bierenbach. Vocês vão ver quão importante foi essa família para a cidade de Campinas. Lógico que a cidade ela é feita, né, dos seus cidadãos, das contribuições que eles trazem à cidade, né? E ao longo desses 250 anos, Campinas foi beneficiada, né, por uma pleiade de grandes mentes, de grandes homens, de gente realmente que eram cidadãos na plena extensão da palavra e de mentes brilhantes, né? Campinas estava se formando, né? E aqui, então, medraram instituições como o Instituto Agronômico de Campinas, né, que era a Estação Imperial, né, de Agricultura de Campinas, que se torna hoje o Instituto Agronômico de Campinas, né? Também, de certa forma, mal cuidada, mal atendida pelo poder público, porque nós temos conhecimento das queixas, né, das reclamações que os próprios pesquisadores fazem do pouco da escassez de verbas, né, para o prosseguimento das pesquisas essas que trouxeram tantos benefícios para a agricultura do nosso país, tanto a lavoura cafeeira, da cana-de-açúcar, né, e até hoje, né, ela apresenta, através da Embrapa, através do Instituto Agronômico, também grandes melhoramentos, né, para a agricultura, né, tornando determinados produtos mais resilientes, né, à falta de chuvas, ao calor, né, e também melhorando assim a sua qualidade genética e de produção. Então, grandes botânicos estiveram a serviço do Instituto Agronômico, né, grandes professores muito capacitados, muito eficientes, muito bem formados, vieram ao Colégio Culto à Ciência, né, que na época se chamava Ginásio do Estado, e que, de certa forma, então, deram a sua contribuição à cidade, né, na formação de jovens muito também brilhantes, muito capacitados, né? Até hoje, né, a gente encontra alunos do Culto à Ciência que se destacam pela sua
formação, pelo seu conhecimento. Bom, então, Campinas, então, ao longo desses anos todos, ela foi, vamos dizer assim, abençoada, né, por ter esse tipo de cidadão, né, que dava realmente assim a sua contribuição, se destacava, né, por sua atuação no jornalismo, né, como Francisco Quirino dos Santos, o Henrique de Barcelos, Bento Quirino, e tantos outros jornalistas que passaram por essas redações. Né? Da época era a Gazeta de Campinas, né, que foi um dos primeiros jornais da cidade, né? Nós temos, inclusive, na nossa biblioteca, temos aí exemplares, né, que, inclusive, foram digitalizados pela Unicamp, né? E nós temos, então, exemplares desses jornais que estão digitalizados aí à disposição para os pesquisadores. Bem, então, a família Birrenbach é uma dessas joias de Campinas, né, que, através de seus vários integrantes, né, ao longo dos anos, contribuíram tanto para a parte econômica, né, para o desenvolvimento econômico, né, criando aqui a primeira fábrica, né, a fábrica de chapéus, como nós vamos ver, né, como também para a própria cultura, né, que foi, vamos dizer assim, mais bem aquinhoada através do César Birrenbach, né, que é o fundador desta casa, né? César Birrenbach, que foi uma mente totalmente genial, né? E, enfim, vou dizer a vocês que tudo começou, né, com a chegada dessa imperatriz aí que veio se casar com Dom Pedro I, que tinha ficado viúvo da Dona Leopoldina, né? Então, através desse barão, aliás, marquês de Barbacena, o Dom Pedro mandou à Europa procurar uma candidata a ser a sua princesa, né, a sua imperatriz. E encontrou a Dona Amélia de Leuchtenberg, né, que era linda, jovem, inteligente. Então, eram atributos que o Dom Pedro passou para o Marquês de Barbacena para dizer, olha, você vai lá e você vai encontrar uma pessoa, uma moça que seja jovem, né, que seja inteligente, que seja bonita, né? Esses são os atributos que eu quero, né? E ele foi, né, realmente procurou bastante, né? Teve muitas recusas, né? Umas 15 princesas recusaram, né, essa, vamos dizer assim, honra, né, de vir ao Brasil ser a esposa de Dom Pedro I. Mas a Dona Amélia de Leuchtenberg, ela estava solteira, também não estava muito feliz, sendo muito feliz em conseguir consortes, né? Enfim, aí houve essa viagem, né, da Europa para o Brasil. Ela veio com o irmão dela, né? E na comitiva, né, existia uma guarda real, né, um grupo de militares de confiança, né, que faziam a proteção, né, formavam o séquito da princesa, né? E nesse grupo veio o Johann Birrenbach. O Johann veio ser, então, o avô do César Birrenbach, né? Então, o Johann Birrenbach, ele chegou em 1829, né? E já depois dele ter ido à Guerra Cisplatina, né, que se travava no Rio Grande do Sul, né, por uma determinação do governo imperial,
ele teve que ir com a tropa, né, para tentar fazer um trabalho junto às fronteiras para dar segurança àquela fronteira brasileira, né? Mas ele tinha uma certa... não estava confortável sendo militar. Então, o que aconteceu? Ele se desligou do serviço militar e fixou-se em Pelotas. Em Pelotas, ele estabeleceu uma fábrica de chapéu, que aparentemente ele já trouxe esse conhecimento da Alemanha, né? Talvez algum parente dele tenha se dedicado ao fabrico de chapéus, né? E ele, então, começou essa fábrica com uma peculiaridade, né? Como era difícil trazer a matéria-prima, né, da Europa, pela viagem, pelo custo, pela dificuldade, pela demora, aquela coisa toda, ele descobriu uma espécie de coelho que tinha muito, né, que dava muito lá vamos dizer, nas cercanias de Pelotas, né? Estava cheio desses coelhinhos, né, coelhinhos do brejo, né? E ele, então, experimentou, né, com o pelo desses coelhinhos, né, devidamente beneficiados, né, fazer esse chapéu, e deu certo, né? Então, ele passou a fazer esses chapéus, né, com matéria-prima local, né? Ou seja, ele deve ter acabado com a raça dos coelhinhos, de tanto chapéu que precisava fazer para fornecer para todo o Brasil. Mas, enfim, ele era filho de Georges Pierrembach e Elizabeth, né? E ele foi, então, na família dele, pai de João Antônio, né, que é o pai do César Pierrembach, o João Pierrembach filho, a Bernardina Pierrembach, a Carolina Pierrembach e a Guilhermina Pierrembach, né? Aí você vê um anúncio publicado, né, em São Paulo, né, onde ele divulga, né, a fabricação de chapéus a vapor, né? Isso na rua São Bento, né? Ali tem uns dizeres, né, que eram os melhores chapéus para senhoras e senhores, os que estavam realmente na moda e tudo mais, né? Bom, então Johann Behrenbach, ele nasceu em Brandenburg, veio em 1829, né, oficial na comitiva da princesa. Deu baixa no exército, estabeleceu-se em Pelotas, casou com Bárbara Heichmann, que era uma professora também imigrante, né? Professora de uma escola alemã lá em Pelotas, né? Colégio São Leopoldo, né? E então, lógico, ele era neto do Jorge e da Isabel. Johann Behrenbach teve com Bárbara, né, esses filhos, Bernardina Behrenbach, em Pelotas, né, que casou-se com Francisco de Santos Lima, e a Carolina Behrenbach, que casou-se com o Dr. Xavier Lopes Araújo. O João Behrenbach, né, é interessante que todos eles tinham um nome de João, né? Johann é João também, né? Então, o Johann é o avô, o João Antônio Behrenbach é o pai do César Behrenbach, o João Behrenbach é irmão, né, do João Antônio, que vai ser depois o responsável pela fundição, né, que eles criaram depois com o desenvolvimento dos negócios, né? E depois tem o João Miguel Behrenbach, né? E o César Behrenbach também se chama João César Bueno Behrenbach, né? Tudo gostam do João. Você tem alguma
explicação para isso, Tetlov? Falta de criatividade. Acho que existia um culto bastante grande ao São João, né, na Alemanha, de alguma maneira, né? E então todo mundo, as famílias gostavam de colocar o nome de Johann, né? Johann Sebastian Bach, né? Bom, João Bierrenbach veio nascer em São Paulo, né? E ali, junto com o seu pai, né, ele fundou a fábrica de chapéus também, né? E depois ele foi sócio da Bierrenbach Irmãos aqui em Campinas, né? Casou-se com Francisca Ernestina Bueno dos Reis, teve essas filhas aí, Guilhermina, o Carlos Monteiro, que morava depois em Mojimirim, e João Miguel Bierrenbach. Bom, então o capitão por quê? Ele era tenente, né, da força imperial, da guarda imperial, o João Antônio. Mas pelos serviços que ele depois veio a prestar, né, ele foi promovido a capitão, né? Então o pessoal passou a conhecê-lo em Campinas como capitão João Antônio Bierrenbach, né? Ele ocupou cargos de confiança na administração pública, como delegado de polícia, como juiz principal, né? Além das atividades dele de industrial, né? Casou-se com a Maria Clementina da Silva Bueno, né? E então deles gerou-se a seguinte prole: Maria Carolina, que faleceu com 33 anos em 1902, Albertina, que foi para São Paulo e acabou se casando, encontrou-se o Dr. Antônio de Castro Prado, que ele era industrial, agricultor em Campinas, e teve também uma descendência com o João Zuleika, o Cid de Castro Prado, que pronunciou em 1945 ou 44, aqui no Centro de Ciências, pronunciou uma conferência sobre a eloquência do César Bierrenbach, né? Que esse é um grande diferencial, vamos dizer assim, uma capacidade, né, que foi reconhecida ao César Bierrenbach, que foi dele ser um orador empolgante, né? Ele era uma pessoa assim que tinha um raciocínio rápido, uma formação cultural impressionante, né? Então ele juntava coisas, né, figuras de linguagem, figuras mitológicas, né? Era poeta também, né? Então, se você vai ler a produção do César Bierrenbach, é até difícil, né, você entender todas as figuras que ele faz. Então, isso ele falava de improviso às vezes, né? Teve uma ocasião em que havia um congresso, né, latino-americano no Rio de Janeiro, né? Ele estava ao lado do Visconde de Rio Branco, né? O famoso Visconde de Rio Branco, e o Rio Branco falou, né? Fez o seu discurso, mas ele não ficou satisfeito com o teor, né? O conteúdo daquilo que ele havia expressado, né? Então ele mandou um bilhetinho para o César Bierrenbach, que estava assim na mesa, né? César, tome a palavra e salve a situação. Pediu socorro para o César. O César levantou e fez um discurso que foi assim emocionante, foi impressionante a qualidade do discurso do César Bierrenbach. A partir desse momento, então, ele ganhou outro nível, passou a ter um outro patamar de respeitabilidade. Então, esse era o César Bierrenbach. Bom, então temos aqui, depois da Albertina, então nasce o João César Bueno Bierrenbach, né? O terceiro filho aí, né? Que foi, como eu já disse, né, advogado, professor no culto à ciência, né? O pessoal coloca lá nas antigas anotações, né, que eu tive que consultar, né,
que ele era lente, né? O lente, eu tive professor de química que era lente, né? Então, o que ele pegava? Ele pegava o livro de química, né? E aí ele ia lendo, né? Ia lendo. De vez em quando ele parava assim para ele fazer uma explicação. Às vezes ele ia ao quadro, né? Explicava aquilo, mas era lente, era lente. Também eu sou lente, viu? Aqui. Bom, ele realmente o grande legado, né, do César Birnbach foi a criação do Centro de Ciências, Letras e Artes, né? E ele também foi sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e da Academia de Letras de Pernambuco, né? Foi o principal autor, promotor, ativista pelo monumento a Carlos Gomes, né? E faleceu solteiro em 1907. Vicentina foi a outra irmã, né? Que casou-se com o agricultor Arthur de Siqueira. E Noêmia. Bom, aqui então vamos entrar na parte industrial, na parte que realmente a gente vê a contribuição econômica, a contribuição ao desenvolvimento da cidade, né? Nós estamos em 1857, né? Campinas, em 1797, é que ela foi elevada à vila, né? A Vila de São Carlos. Então, somente em 1857, então, é que surge com o Birnbach, né, a ousadia de criar uma fábrica, né? Então ele fundou essa fábrica de chapéus, né? Valendo-se do conhecimento e da experiência do avô dele, né, do Johann Birnbach. Mas ele não parou nisso, né? Ele era muito empreendedor, ele fazia assim, tinha ideias, tinha iniciativas, tinha realmente coragem de ousar de outras coisas, né? Então ele comprou uma prensa para fazer o enfardamento de algodão, né? E instalou uma oficina para a construção de máquinas para a lavoura, né? Principalmente o café, né? E o próprio algodão, né? E com o João Birnbach, o irmão, ele criou a fundição de ferro e bronze, né? A partir de então, né, muitas obras, muitas coisas que nós até encontramos hoje, né, na cidade, especialmente ali no Cambuí, né, pontes, tinha armação de ferro. Esses ferros eram fundidos nessa fundição dos Birnbach, né? Inclusive, eles tinham assim, uma tal qualidade técnica, eram artífices engenhosos, né, e conhecedores do ofício, que eles eram chamados, sempre que tinha um problema no Porto de Santos, com algum navio que precisava de algum reparo, né, precisava de alguma peça, eles pediam aos Birnbach para irem, né, mandarem os seus oficiais, né, peritos, até o porto para verem o problema que era, o problema mecânico que estava existindo, consertavam quando era possível, quando não, eles vinham, faziam a peça, levavam e consertavam, né, os navios. Então, a qualidade do pessoal, né, empregado pelo João Birnbach. Bom, os produtos deles sempre se destacavam pela qualidade, pela solidez, né? Coisa de alemão, né? Solidez. E foram premiados em exposições, né, tanto no Rio de Janeiro, né, como na Filadélfia, nos Estados Unidos, né, em 1876. Foi a primeira a admitir mulheres, né, para trabalhar, né, como também escravos, mas escravos que eram remunerados, né, e eram, quando faziam o trabalho, né, eles eram remunerados
Da mesma forma que homens livres. Não havia uma distinção assim, não, você é escravo, então você vai ganhar menos. Não, Bierenbach era uma pessoa realmente de ética, né? Um sujeito ético. Né? E a gente vai ver isso em outras iniciativas dele. Ele mandava trazer para ajudá-lo, né, na fábrica, né, oficiais peritos, né, isso eu encontrei num dos livros, né, da Alemanha. Né. Eu acho que ele se sentia melhor, né, pela comunicação, esse tipo de coisa, sei lá, e pela confiança que ele tinha na gente dele, né. Ele mandava vir. E essas pessoas que vinham, né, às vezes não se adaptavam. E ele pagava tudo, né, os direitos e passagens e tudo. E eles tinham um tratamento diferenciado. Esses tinham, né, por serem, né, profissionais de alto nível. Né? Então, eles tinham a fundição do César Bierenbach, ele fundiu praticamente 2 enfermarias inteiras, né? As camas eram de ferro, né? Então, ele que forneceu para a Santa Casa, né, para a Santa Casa que estava ainda sendo desenvolvida, né, implementada, essas 2 enfermarias com camas, né, que ele construiu. Então, ele pegou 3 dessas camas, eu falei assim, olha, essas 3 camas aqui, né, eu tenho direito para, caso algum dos meus funcionários fique doente, né, para serem atendidos nessas camas e um quarto privativo. Né? Então, tinha também o seu quarto privativo. Era o privilégio que ele tinha por ser um benemérito, né, da Santa Casa. Muito bem. Opa, eu não vou fazer isso aqui. Aqui nós estamos vendo uma iconografia que eu a muito custo consegui pesquisar na internet. Né? Não há fotografia nenhuma do João Antônio Bierenbach. Procurei de toda forma, mesmo me socorrendo da Marli Marcondes e da Denise lá da Unicamp, né? Trabalharam no CNU, né? Pedi a elas para verificar se encontravam uma fotografia do João Antônio Bierenbach. Não encontrei, só do irmão dele, essa de baixo ali, né? A mãe deles tem ali, ó, a dona Maria Clementina Bueno Bierenbach. Né? As irmãs também têm boas fotografias, a Noemi e a Vicentina, né? Aqui tem o César Bierenbach ali do lado, né? Também quando menino, né? A dona Albertina, que foi uma das irmãs, né, que foi se casar com o industrial lá de Castro Prado, lá em São Paulo, está ali, né? E o César Bierenbach, né? Bom, eu pesquisei muito nesse livro aí, Guia Histórico da Indústria Nascente em Campinas, de autoria da Ema Camilo, né? E então ali tem realmente, eu acho que é o melhor estudo, né, que inclusive foi aproveitado pelo próprio professor Amaral Lapa, né, aqui no José Roberto Amaral Lapa, no Cidade, Cantos e os Antos, né? Aqui tem textos, né, que eu encontrei também nesse livro da Ema Camilo, né? Então aí nós temos, né, uma descrição, né, da fábrica de chapéus, né, fundada em 1857, né, por ele e pelo irmão, né, brasileiros, onde ficava a Rua da Ponte. A Rua da Ponte é a Rua Major Solo, né? Atualmente é Major Solo, né? Naquela época. O Largo de Santa Cruz, né? E também em São Paulo, né? Na Rua Direita, na Rua São Bento, eram endereços onde se podia encontrar chapéus de lebre, o lebre que era o coelhinho, né? Lontra, seda, castor, chile, manilha, palmeira, espartária,
Spartena, né? Itália, etc. E a produção era toda dedicada ao local, não exportava, né? Tinha mais ou menos 50, 60 funcionários e foi extinto em 1879. Né? Bem, o João César Birrenbach, ele era dono de uma propriedade bem extensa, ali na Major Solon, né, no Lago Santa Cruz. Né, a chácara dele começava ali no Lago de Santa Cruz e seguia, né, pela Júlio de Mesquita até mais ou menos a altura do Colégio Progresso. Então, ali tinha a casa dele, né, a fábrica de máquinas, a fundição, né, e uma extensa propriedade, assim, realmente de plantações, né? Tinha horta, né? Tinha também uma viticultura, né? Ele chegou até a fabricar vinho, né? Tinha flores, né? Ele trouxe muitas flores, né? Produziu flores, né? Inclusive a rosa negra, que era uma espécie rara, né? Mas ele tinha um alemão, né? Que era especialista em floricultura, né? Para fazer esses experimentos, plantar isso aí e fazer com que realmente desse assim uma boa florada aí, né? Bom, então depois em 1865 eles começaram com uma fábrica de descaroçar e enfardar algodão, né? No Largo de Santa Cruz. Né? Aí eles já começaram a exportar para o norte dos Estados Unidos. E também fechou em 1879. Houve umas brigas da família Birrenbach com a Lidger Wood, por causa vamos dizer assim, da patente, da invenção das máquinas, né? O João Birrenbach, ele desenvolveu uma máquina para descaroçar algodão e também para beneficiamento do café, né? Mas da cabeça dele, evidentemente que tomando por base também um outro desenvolvimento de uma máquina americana, né? Mas ele fazia tudo aqui, né? E a Lidgerwood, ela importava essas máquinas, né, dos Estados Unidos, né? E aí, então, a Lidgerwood fala que o João Antônio estava copiando as máquinas dele, né? Que isso daí era um problema injusto, né? Então ele entrou pedindo para que fosse cassada a licença do João Birrenbach de fabricar essas máquinas, né? Bom, o Lidgerwood perdeu essa ação, né? Porque o João Birrenbach conseguiu provar que as máquinas ele fazia aqui no Brasil, né? E essa licença ele tinha do governo imperial, né? Para fazer as máquinas aqui, né? E o Lidgerwood importava as máquinas, eram as mesmas máquinas, mas ele trazia de fora, né? Então ficou, o juiz decidiu favoravelmente ao João Antônio Birrenbach e ao João Birrenbach, né? E ao próprio João Miguel Birrenbach, também depois já estava nessa briga, né? Bom, eles fabricavam carros, trolleys, carroças. Os trolleys devem ser uns vagonetes para puxar manualmente, né, e carregar uma coisa de um lado para o outro. Imagino que seja isso, né? Elas usavam o vapor como força motriz. Isso também foi um melhoramento que ele introduziu, porque eram manuais antigamente, antes disso, né, eram manuais. Passou a ser com o vapor, né, força de vapor. O João Antônio cuidava da fábrica de chapéus e o João da oficina de fundição de ferro e bronze, né? Aí o Rangel Pestana, né,
era um jornalista carioca, né? Fez essa avaliação do trabalho da fábrica, né? Que eles eram brasileiros de verdadeira têmpera americana, talhada para tais empresas, possuem os melhores estabelecimentos industriais da província e, quiçá, do império. Fabricam máquinas para beneficiar café pelo melhor sistema conhecido entre nós. O próprio Dom Pedro II, quando veio a Campinas, ele visitou, né, várias indústrias de Campinas, já na época já tinha outras, né? E aí ele foi lá na fábrica de chapéu do João Antônio e, inclusive, ganhou um chapéu de presente, né? Do pelo de coelho. E saiu elogiou muito. Falou que ele tinha, inclusive, visto lá um martelete, né? Pesado, né? Para, acho que prensa, né? Que como ele não tinha visto ainda em lugar nenhum, né? Nem no Rio de Janeiro. Então, realmente, ele era muito elogiado pelo desempenho deles, né? Excelente, máquinas modernas, diferentes serviços. Muitos fazendeiros possuem máquinas construídas nas oficinas do Biarritz. Mostram-se satisfeitos com os resultados oferecidos por eles e gabam-lhe a solidez e a perfeição. Aqui nós temos um anúncio, né, que foi publicado, né, na Gazeta de Campinas, em 1870. Né? A fábrica de descarroçar e enfardar algodão movida a vapor do Largo Santa Cruz, na atual Praça 15 de Novembro. E aqui, grande fábrica de chapéus a vapor, Rua da Ponte, ou seja, a João Solon, né? Chapéu de lebre, lontra, pelo de seda, castor, chile, manilha, palmeira, esparteria, Itália, sei lá. E sortimento de boné. Ele introduziu os bonés também. Sapatos de feltro. Possui máquina especial para tomar a medida e aprontar qualquer encomenda sob medida, né? Venda a preços reduzidos. Isso foi publicado no Almanaque de Campinas em 1873 e na Gazeta de Campinas em 1872. Aqui nós temos outros anúncios, né, da fundição de ferro, da fábrica a vapor para fabrico de trolleys, carroças e carros, né? Também publicação na Gazeta de Campinas, eu acho que era o único jornal que tinha aí. Bom, então aqui eu cito, né, o fato do João Antônio gostar da agricultura. Ele recebia revistas sobre agricultura de todo mundo, né? E aí ele ia atrás daquela espécie, né, de planta, né? E aí produziu a famosa rosa negra, que era uma raridade até na Europa, né? Chamada príncipe negro. Introduziu plantas hoje comuns entre nós, como aspargos, né? Imagina que naquele tempo não tinha, né, aspargos em Campinas, né? Beterrabas, ameixas pretas, cereja do Rio Grande, variedade de laranjeiras, limoeiros, doces, ácidos, limas, variedade de bananeiras, macieiras, pereiras, tamareiras. Quanto às flores, introduziu petúnias, né? Chegou a fabricar vinhos, iniciar a plantação de café bourbon, uma fazenda que ele tinha lá em Cajuru, ou numa fazenda de algum amigo, eu acho que estava em Cajuru. Eu só encontrei essa citação que tinha essa fazenda em Cajuru. Foram sócios fundadores da Sociedade Alemã de Instrução e Leitura, né, e do Colégio Puta-Ciência. Quando da inauguração da Santa Casa, foram responsáveis pela montagem completa de 2 enfermarias com camas de ferro de sua fabricação, antes só produzidas no exterior.
e mais colchões, travesseiros para 50 leitos, além de doarem fogões, ferros de engomar, grande parte das ferragens necessárias à construção. Quer dizer, além de tudo, né, eles eram muito generosos, né, filântropos, né, filantropos. Bom, com relação à contribuição à cultura, né, bom, aí eu falo sobre encontrei isso aí, né, o Emílio Stoidel. É isso, Stoidel? Stoidel. Relevante professor de piano, né, ele organizou concertos, né, e criou esse Clube Santana Gomes. Teve uma reunião em homenagem ao Santana, né, na casa da Maria Clementina Bueno Birrabal. Né? Aí participaram Emílio Henkin, Santana Gomes, o próprio Emílio Stoidel, e com partes de cantores, né, de cantora, do Antônio Leonor Cardoso, né, alunas da Joaquina Gomes, que era irmã do Carlos Gomes. A Joaquina Gomes era professora de canto e de piano também, né, que casou-se com o Henkin. Né? Como é que era o nome do Henkin mesmo? Você lembra? Tem até uma rua lá. Hermano Henkin, né? Bom, aí, nesse soirée, né, que teve, a Vicentina e a Noêmia tocaram a quatro mãos a abertura do Guarani. Vocês verem o preparo delas, né? Assim, que os pais davam realmente atenção a essa formação, a esse estudo, né, dos filhos, né? A Noêmia Birrabal tem uma obra que se chama Como se vivia nas vilas e fazendas antigas, né, citada por esse Carlos Eugênio Marcondes de Moura, né, que compôs um volume, né, com vários autores, Vida Cotidiana em São Paulo no século XIX, Memórias, Depoimentos e Evocações. Então, a Noêmia Birrabal, que era escritora também, né? E ela, com a Vicentina, as duas irmãs, produziram este livro aqui, que chama-se, nesses 2 volumes aqui, de Produções Literárias do César Birrabal. César Birrabal escrevia muita coisa, não publicava, né? E deixava tudo lá na casa deles, né? E então elas pegaram todos os poemas e esboços de discursos, né, que eram uma espécie de uma sinopse que ele preparava, né, para se basear, mas ele usava muito o improviso, né? Além daquilo que eram as peças, ele ia além né? Como diz, da capacidade de improviso que ele tinha, né? Então são 2 volumes, né, compilados, né, e publicados pela Noêmia Birrabal e pela Vicentina Birrabal. Né? Essa aqui também acho uma obra muito boa, onde inclusive ela fala sobre o nascimento do menino lá, tal, né? Põe assim um esforço biográfico do César Birrabal, né? Bom, enfim, contribuições à cultura da família Birrabal. Né? Todos os filhos, né, receberam apurada educação e formação. Né? As moças estudavam piano com o melhor mestre da época, Emílio Stoidel. João César Birrabal estudou nos colégios São Luís, né? Depois que o pai morreu, né? O pai, o César nasce em 1872 e o pai dele morre em 1882, então ele estava com 10 anos. E aí a mãe, né, manda ele para Itu, né, no internato, né, no Colégio São Luís, né, dos padres jesuítas, né? E esses padres, então, eram conhecidos, né, pelo seu saber, a sua capacidade, né? E realmente eles forçam o menino e ele se torna um menino, um estudante, o melhor que passou por lá na época dele, né? E ali que ele realmente desenvolve também o conhecimento de várias línguas, né? O próprio César, ele era poliglota, ele falava francês, inglês, falava alemão, que era a língua nativa dele, né? E
enfim, nativa não, mas é familiar dele. Concluiu o estudo no culto à ciência, aí foi para São Paulo para fazer direito na melhor faculdade de direito do Brasil, né? Que deu grandes cabeças para a ciência jurídica, né? Que era a famosa Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, né? Consagrou-se como grande eloquente tribuno, advogado, escritor, professor de História Universal, ativista pelo nascente latino-americanismo na América do Sul. Esse daí era uma coisa que ele achava que não deveria haver, né, uma distinção entre países, né, da América Latina, tudo devia ser uma irmandade só, né, enfim, mais ou menos a lá Che Guevara, assim, o pensamento dele na época. E ele se bate muito pela independência de Cuba, né? Ele teve uma passagem pelo Chile e saudou, né, quando uma esquadra da Marinha chilena esteve de passagem no Brasil, né? Ele foi encarregado de fazer a saudação àquela tripulação, né, de oficiais da Marinha, né? E ele faz uma saudação inesquecível, que os próprios oficiais depois relembram e apreciam muito, né? Bom, fundou o Centro de Ciências, né? Isso realmente foi um grande legado à cidade, né? E nós estamos aqui até hoje, graças a ele, né? Ao lado de outras genialidades, como o Coelho Neto, né? Número 2 da Academia Brasileira de Letras, né? Companheiro lá do Machado de Assis. E João de Campos Novaes, né? Que era um grande botânico, também um sujeitinho genial, viu? Realmente era como eles chamavam, como se chama, né? Como que se pode intitulá-lo de polímata, né? Porque ele era quase uma enciclopédia, né? Ele entendia de botânica e de música, era músico também, né? Foi aluno do culto à ciência. Enfim. Bom, o João Antônio Bierrenbach e o João Bierrenbach, eles foram vereadores em Campinas. O João Bierrenbach, João Antônio, foi numa legislatura só. Já o João Bierrenbach foi em 3, né? Foi vereador. A dona Maria Clementina, ela enviou em 1882, né, como eu já falei, e ela que ficou encarregada de conduzir os negócios, né, da família, né, que eram muitos, e da educação dos filhos. Ela também dedicou-se à benemerência, apoiou César Bierrenbach em todos os seus empreendimentos culturais, viagens internacionais, né, e até cedeu uma casa que ela tinha aqui na rua Barão de Jaguara para ser uma sede provisória, a primeira sede provisória do Centro de Ciências, né? As reuniões se faziam ali. Foi acionista da Estrada de Ferro Mogiana, né, assim como também suas 2 filhas, né? Encontrei lá quantas cotas tinha cada uma. Interessante. A Noêmia era que tinha menos ações. A Vicentina tinha um pouco mais e a Maria Clementina tinha muitas. Aqui nós temos uma primeira diretoria do Centro de Ciências, Letras e Artes, né? O César Bierrenbach está ali de pé, né? A gente pode vê-lo ali ao lado do outro bigodudo ali. E o Zé de Campos Novaes, esse gordinho aí, tá? Segundo sentado aí. Eu não sei o nome de todos, mas existe a informação. Essa foi a primeira sede do Centro de Ciências, né? Na esquina da Conceição com a Glicério, né?
Era realmente um monumento, né? Tem numa das atas que o César, ele era tão monumental, a cabeça dele era, vivia assim em amplos projetos, né? Queria as coisas melhores, mais grandiosas, mais era um apaixonado, né? Ele era puro coração, pura vontade, né? E então vocês veem qual que foi a primeira sede do Centro de Ciências, né? A gente vê um palacete ali na esquina da Conceição com a Glicéria, né? E olha, o tamanho, né, a suntuosidade do nosso auditório, como era o primeiro. Quantas cadeiras, a parede toda forrada de quadros, um belíssimo do palco com cortinado. Né? Enfim, uma maravilha, né? Foi demolido, né? E aí tivemos que fazer uma outra campanha para a construção em 1800, começou em 1938, 39, a construção pelo Lix da Cunha, e inaugurada esta sede em 1942, né, sendo presidente o Nelson Omenha, que depois veio a ser vereador e deputado, e era um filósofo, né, uma pessoa. Aqui nós temos o grande legado também do César Bernabach, que foi o monumento a Carlos Gomes, né? Ele era amigo de infância ou ele conheceu quando menino, né, o Carlos Gomes, né? Depois o Carlos Gomes sai da Vila São Carlos e vai embora, né? Aliás, já era Campinas, né? E aí, então, ele conduz toda uma campanha para fazer esse monumento túmulo, né? Ele que localiza e identifica o escultor Rodolfo Bernardelli. E nós temos vários bilhetes, né, na nossa biblioteca, né, do César Bernabach para o Rodolfo Bernardelli, dando instruções para ele, concordando com coisas, discordando de outras, estabelecendo diretrizes para a erição deste monumento, né? E ali nós vemos ele trabalhando ali, junto com... Ele inspecionava as obras, e tem uma foto ali que aparecem, né, também ao lado dele, do próprio César Bernabach, que está aqui no cantinho, né, de chapéu coco, o Campos Salles, né, o Santana Gomes, o Campos Salles está de chapéu branco ali, né, a famosa barba dele, né? Isso. E o Campos Novaes também, está do outro lado, é outro barracudinho. E as moças que estão de pé ali, eu deduzi, né, porque eu vi outras fotografias que nós vimos ali anteriormente, que são a Albertina, a Vicentina e a Noêmia. Tá? Vocês acham também, não? Vamos dizer assim, o vestuário delas, né? Naquela outra fotografia que a gente tem bem nítidas, era mais ou menos como elas se vestiam, né? Aqui tem uma foto interessante, né, das poucas onde o César Bernabach aparece, a margem de um rio, né? Deve ser o rio Atibaia. Né? Por que seria no outro rio, né, que não fosse? O Atibaia sempre foi o nosso principal rio. E ali tem o doutor Renault, o César Bernabach de chapeuzinho mais acentuado. Tem o Benedito Calixto, que é o grande pintor, né, que está sem chapéu. Né? Tem esse Manuel, como é que é? Manuel de Assis Vieira Bueno, tem o Frederico Loeb, que é um botânico também do Instituto Agronômico,
juntamente com o José de Campos Novaes, que também era botânico do Instituto Agronômico, e tem um jornalista que puseram assim, na legenda, que essa foto está no Centro de Memória da Unicamp. Então puseram só Henrique. Né? O único Henrique assim, de destaque daquela época, que é citado, né, na história, é o Henrique de Barcelos, né, que é jornalista. Acho que ele foi lá também fazer as honras da casa, para o Benedito Calixto. Aqui, nos 150 anos, né, do nascimento de César Bem-Rebach, nós fomos até o cemitério de Saudade, né? Aliás, encontramos este túmulo totalmente sujo, abandonado, preto, não se conseguia ver o que estava escrito na lápide, né? E aí nós contratamos os próprios funcionários lá da Saudade para fazerem a limpeza. Eles realmente limparam, e aí nós vimos que está o João Antônio Bem-Rebach, né? Está a Maria Clementina, né? Mãe dele, a mãe do César Bem-Rebach, está a Maria Carolina, e está o César Bem-Rebach, né? E tem também a Vicentina aí, né? A Noêmia, eu não sei, talvez tenha morrido em outro lugar. E aí nós fomos fazer essa visita lá, o Giovanni fez um discurso, né? Nós convidamos para que mais pessoas fossem, né? Mas somente apareceram esses heróis aí. 150 anos do nascimento de César Bem-Rebach. Aqui nós temos a erma, né? Onde estava inicialmente? Ela estava no lugar que hoje está o monumento do Bento Quirino. Estava na praça, que na época era Tomás Alves, né? Praça Tomás Alves. Depois, quando puseram o Bento Quirino aí, passou a ser Praça Bento Quirino, e aquela partezinha lá onde está o monumento do Carlos Gomes é a Praça Tomás Alves. Bem, enfim, era uma praça bonita, né? Totalmente ajardinada, como também era o Largo do Rosário, né? Eu acho assim que era fantástica pelas fotografias que a gente vê, né? Tinha aquele chafariz, tinha árvores, tinha uma entrada toda com arbustos do lado. Ia ser um lugar maravilhoso de se ficar, né? E aí era a aparência da hoje deturpada, vilipendiada Praça Bento Quirino. E a erma saiu daí e foi para frente da Matriz do Carmo, né? E há poucos dias atrás, né, questão de um mês e pouco, pintaram, né, um óculos na erma, puseram o cabelo dele dourado. Ah, meu Deus, coisa incrível. E aí tem o chafariz também, tem um chafariz ali no meio, né? Também é uma foto que me foi seguida pela Marli, né, que conseguiu lá no CMU, né? E quem esculpiu essa erma foi o Rodolfo Bernardelli. Quando soube da morte do César Bem-Rebach, né, os amigos aqui de Campinas, né, se mobilizaram e foram até o Rodolfo Bernardelli, e ele não se fez de rogado, devia muito, né, para o César Bem-Rebach, e fez essa belíssima erma, muito fiel à fisionomia, né? Como ele fez tudo, né? O próprio Carlos Gomes lá, se a gente vê a felicidade da escultura, das feições do Carlos Gomes, como ele reproduziu a fidelidade, né,
César Bierbach, cuja trajetória brilhante estava no apogeu, devastado por desilusão amorosa, demonstrou a força avassaladora de sua paixão pelos ideais. Faleceu aos 7 de junho de 1907, aos 35 anos. Seu amigo, o escultor que escolheu para edificar o monumento a Carlos Gomes, Rodolfo Bernardelli, rendeu-lhe homenagem e imortalizou-o em bronze. Ele parece que se matou, não foi? Ele cometeu suicídio. Cometeu suicídio. Não foi uma morte natural. Não. Ele demonstrou a força avassaladora de sua paixão e faleceu. Então, mas foi uma maneira, vou dizer, maneira elegante da gente dar a notícia. Antigamente, até há pouco tempo, se falava em suicídio a meia boca, principalmente se a figura que fazia isso pertencesse a uma família de renome. Verdade. Como explodia, né? Foi. Realmente aconteceu isso também aí com o César Bierbach. Mas é o seguinte, no dia seguinte à morte dele, né, o jornal do Rio de Janeiro, não me lembro qual agora, mas ele publicou um necrológio, o resultado da autópsia, né? Foi feita uma autópsia e está bem descrito todo o laudo do médico legista, né? Como que se encontrava o corpo e tal, assim, assado. E ele se enforcou com a cinta que envolvia o baú, sabe? Que ele tinha um baúzinho, né? Antigamente o baúzinho era para fechar melhor, né? Tinha uma cinta. Ele tirou aquela cinta e com aquilo se pendurou. Quem era a paixão dele que levou a suicidar? Bom, era filha do Visconde do Rio Branco, né? Agora me fugiu o nome dela. Mas ele era muito apaixonado por ela, pediu-a em casamento, né? Ela rejeitou e, inclusive, não sei se ela comunicou a ele que ela ia casar-se com um diplomata francês e tal, que depois da história se sabe que judiou dela, né? Não a tratou bem. Mas é isso aí, são as paixões, né? Meus agradecimentos ao próprio Centro de Ciências, né, ao Centro de Memória da Unicamp, ao Genaro, a Marli e Cássia, que contribuíram para a apresentação. Evidentemente, falta acrescentar aqui ao Instituto Histórico Geográfico e Genealógico, né, que aceitou a nossa parceria para fazermos essa série de palestras, a qual será dada continuidade em junho, né? Teremos a palestra da Maria Eugênia Castanho e do Sérgio Castanho, versando sobre a educação em Campinas. Evidentemente, né, virão à tona os relatos sobre o ginásio Correia de Melo, Francisco Glicério, né, Escola Normal, Escuta Ciência, as escolas alemãs, né, tudo aquilo que constituiu, né, o início das nossas escolas. Né? Estão todos convidados, então. Será também às 15 horas, né? Que dia? Está marcado o dia? 26, uma coisa assim. Bom, é na última quinta-feira do mês, né? Depois, em julho se faz uma pausa, né? Porque tem vários outros eventos programados. E em agosto, então, teremos uma participação sobre os cartões postais, né, de Campinas, né? Do Luiz Salvucci. Ele que tem essa coleção. São pelo menos duas casas, né, em Campinas, a Casa Genu e mais uma outra casa, que faziam esses cartões postais com cenas da cidade, né? Então, isso dará continuidade, né, no mês de agosto. E aí, em setembro, outubro, novembro, nós vamos aí ainda
confirmar a participação, né, de outros palestrantes do Instituto Histórico e Geográfico, né? Enfim, é isso aí, tá certo? Muito obrigado.